Fala, segundo ano, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Paulo com vocês, né? Vamos fazer uma aulinha bacana hoje e temos muito a aprender, né? Primeiro vamos relembrar os conceitos que nós aprendemos lá no ensino fundamental, quando nós estávamos falando sobre os meios de transporte, só que agora a gente vai dar um upgrade aí no que vocês aprenderam, né? Vamos aprofundar. E principalmente vamos falar dos fluxos de informação, ok? Objetivo desse capítulo 3: compreender o estágio, a integração atual, né, que é uma integração global, e os desenvolvimentos entre transporte e meios de comunicação. Reconhecer a importância dos transportes ao longo da difusão do início da globalização, né? Vamos remontar lá o período das grandes navegações, o período da colonização, ok? E aí vamos perceber depois o avanço da primeira revolução industrial nos meios de transporte. Isso vai facilitar o escoamento de mercadoria, vai estar atrelada diretamente a quanto mais produzir, mais atividade econômica, mais transporte, mais comunicação. Embora seja rudimentar, se a gente for pensar para os dias de hoje, mas foi muito importante as caravelas lá no passado, depois os primeiros motores a combustão de carvão mineral, depois o petróleo, depois o diesel. Hoje em dia nós estamos na era do combustível nuclear, ok? E aí vamos ver um pouquinho do transporte ferroviário, um pouquinho do transporte fluvial, transporte marítimo, né? Vamos distinguir isso, né? O transporte fluvial, o transporte dos rios, e o transporte pelo mar, pelos oceanos, ok? E aí vamos ver que o transporte rodoviário teve uma ascensão muito grande por conta da alta produtividade da terceira revolução industrial. Principalmente que o transporte rodoviário, ele deixa a mercadoria na sua porta. Ele não liga só a fonte de matéria-prima, a indústria e o mercado consumidor. Hoje ele tem essa possibilidade. Transporte aéreo, uma outra realidade, né, para quem tem grana, galera, tá? E a importância do transporte intermodal, né? O que é isso, professor? Transporte intermodal é quando eu utilizo, vamos citar um exemplo, é quando eu utilizo o carvão mineral, ele sai lá de dentro do Pará, e aí ele sai por um container. Ele pode sair por um container dentro do trem, pode passar por a facilidade desse container, dessa caixa metálica, vai facilitar a entrada dele dentro do caminhão, e do caminhão para o transporte marítimo, ok? E aí então a gente fala também que tudo isso, todos esses meios de produção, de transporte, de logística, né, tem a ver com a comunicação e informação, tá? Então as TICs, tecnologia da comunicação e informação, é importante, né, porque nós mudamos o processamento até de construção de carros, de chips, de painéis. Então a tecnologia ela foi avançando, tanto a comunicação quanto a informação, e fez também uma facilitação para que as pessoas pudessem perceber que um carro da década de 80, ou melhor, vamos um pouquinho mais lá atrás, um carro na década de 60, ele, se for fazer um comparativo hoje, não só de tecnologia, vamos falar da utilização do aço, hoje a gente gasta quase que um terço do que era produzido lá, né? Os carros eram muito mais pesados, utilizava-se muito mais matéria-prima, e hoje a maioria dos carros são leves, não precisam carregar tanto componente como carregava na década de 60. E hoje componentes eletrônicos, componentes de comunicação facilitam a alta tecnologia incorporada a esse novo mercado, ok?
Então a gente começa a pensar que os meios de transporte, eles são importantes, né? A gente fala que o mundo tá em extrema conexão, né? Principalmente após a primeira Revolução Industrial, ok? E então esse mundo em comunicação faz com que o espaço geográfico ele tenha várias formas de comunicação, pessoas, capitais, o próprio transporte, a informação do jeito que chega para nós. Se compararmos essas redes, né, vamos ver que isso se deu através da terceira revolução industrial. E o que está em pauta nessa terceira revolução industrial? A internet, ok? Então, na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a conectividade, a internet fez uma grande diferença, porque a internet está ligada a todo esse processo de comunicação. Tá? E então os meios de transporte, aquavias, né, a gente fala de o transporte fluvial vai ser importante, né, as infovias, aerovias, rodovias, tá? Até os oleodutos, né, a circulação de dutos, né, tanto óleo quanto gasoduto, são importantes meios de circulação, né? E aí a gente vai utilizar o transporte intermodal hoje, ou o transporte modal, posso falar assim nesse momento agora, tá ok? Então é importante porque na primeira Revolução Industrial nós tivemos uma ascensão grande do transporte fluvial. E aí, com o passar do tempo, a gente teve a importância do transporte ferroviário. E aí, quando a gente chega lá na segunda Revolução Industrial, é que vai vir os carros. Aí, automaticamente, os caminhões, os veículos de passeio, os veículos menores, né? E aí, vamos lembrar que logo pós-Revolução Industrial, nós tínhamos o grande combustível, o carvão. Com a melhoria, com o passar do tempo, aí a gente vem com um trem elétrico, com os carros movidos aos derivados de petróleo. Tá? Então as redes ferroviária e rodoviária até hoje são importantes porque ligam a matéria-prima ao polo produtor e ao mercado consumidor. Se a gente for ver isso na África, né, do período colonial até hoje, ela se estende, né, as rodovias ligadas às ferrovias, e ao longo do tempo, né, essas ferrovias elas vão trazer as vantagens que seriam aquelas de cobrir longas distâncias, o custo é muito menor do que o transporte rodoviário, longa durabilidade dos trens, dos trilhos, ok? E essas longas distâncias, é importante a gente pensar que eu vou carregar mais produtos com menor custo, tá? E hoje, diferente dos primeiros trens, né, a tecnologia já está muito mais avançada, então nós temos mais velocidade, tá ok? Já no transporte fluvial, ele vai depender diretamente do tipo de rio que vão estar sendo criado essas vias, ou melhor, essas hidrovias, tá? Então, alguns rios vão ter que ser vencidos os desníveis, tá? Esses desníveis quer dizer, o relevo vai ser uma barreira, teoricamente, porque aí a gente pode construir as eclusas, que são aqueles canais e elevadores panorâmicos que fazem com que a embarcação levante e suba para poder vencer esse desnível. Tá? O transporte marítimo, então, ele vai ser classificado de duas maneiras. A navegação de grande distância, por meio, então, de um transporte que a gente vai falar intercontinental, transporte de carga, tá? A gente está falando do transporte marítimo intercontinental. Já a navegação de cabotagem vai ser aquela navegação que vai ser entre os portos no mesmo litoral, tipo Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, ok? E assim por diante. Então essa navegação de cabotagem ou navegação costeira, tá? Mas a gente sabe que países com grande dimensão, como os Estados Unidos, tá? Da costa leste para a costa oeste, se a gente for pegar ali nos Estados Unidos, se a gente fosse dar a volta de Nova York para São Francisco, tá? Nova York lá no Nordeste,
e Califórnia e São Francisco lá no sudoeste, se a gente fosse dar a volta na América do Sul, nós faríamos em 20 mil quilômetros ou 21 mil quilômetros. Agora, se a gente passar pelo Canal do Panamá, a gente vai ter um encurtamento aí de 8.370 quilômetros, tá? E assim também o Japão, a China, se quiserem, a Índia, se quiserem levar seus produtos para a Europa, eles podem passar pelo Canal do Suez. Importante a gente ver isso porque é a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, tá? E esse foi um dos primeiros canais. O segundo, o Canal do Panamá, tá construído pelos Estados Unidos, lá dentro do território do Panamá, que agora, no ano de 2000, ele passou a ser controlado pelo próprio país, Panamá, tá? Então, acabou a concessão dos Estados Unidos, eles passaram essa concessão. Agora, o Canal do Panamá ele é muito importante, pois as mercadorias que saem do Sudeste Asiático, do extremo leste da Ásia, é importante chegar ali dentro da Europa. Já o Canal do Panamá, ele é importante tanto para os Estados Unidos exportar para a Ásia como para a Europa, ok? Então a gente fala um pouquinho de cada um deles dois, né? Em 1800, o Suez foi o primeiro, em 1869, e o Canal do Panamá em 1914 ficou pronto. Encurtou o caminho, facilitou a conexão de transporte de carga, tá? Os países do Pacífico passaram a usar também esse tipo de transferência, né? De carga, transferência de tempo, né? Encurtou o tempo, encurtou o custo dessa operacionalidade, ok? Transporte rodoviário, a gente fala da versatilidade, né? Foi um mal necessário e irreversível, porque as grandes montadoras de carro passaram, né, com a produtividade, com o neoliberalismo, vamos falar assim, né? As primeiras multinacionais que vieram para o Brasil foram automobilísticas, né? Então deu essa versatilidade tanto para os meios de transporte como para a construção de novos empreendimentos. E aí, à beira da estrada, novas residências, né? Ninguém quer morar onde não tenha uma boa rede de transporte ou afastado dos grandes centros, né? E então o transporte rodoviário foi um tipo de transporte que cresceu muito aqui no Brasil por conta dessas automobilísticas que vieram, né? E fora, se a gente falar de mercadoria, se a gente for falar de transporte de passageiro, a chegada mais rápida desses produtos ou das pessoas, né? A facilitação. Rapidez, versatilidade, baixo custo operacional de longas distâncias. Agora, a desvantagem, se comparado com o hidroviário ou ferroviário, né, eu vou carregar menos produtos, menos passageiros e num custo maior. E toda a base de transporte é combustível fóssil, né? Para a gente finalizar, a gente fala do transporte aeroviário, das vantagens, segurança e rapidez. E desvantagem, né? Conforme eu falei no começo da aula, o elevado custo agregado, né? Grandes e dispendiosa obra de infraestrutura, de tecnologia, tá? E aí a gente fala um pouquinho dos containers, a versatilidade, os maiores desafios a estar levando produtos do transporte rodoviário para o ferroviário e ao mesmo tempo para o transporte marítimo, né? Então aquelas caixas, aqueles containers armazenam muito bem o que nós podemos fazer com que a gente elimine aquela mão de obra que antigamente precisava descarregar os caminhões ou descarregar os trens para poder embarcar nos navios. Hoje não. Os guindastes fazem isso, né? Quando a gente passa na ponte Rio-Niterói, a gente vê aqueles grandes guindastes ali, tá? Então, a gente, para fechar a aula, a tecnologia da informação, muito importante hoje, mas eu queria destacar nesse finalzinho da aula que isso
vai gerar uma exclusão total digital dos países mais pobres, né? Embora, se a gente for fazer um apanhado aqui, hoje em dia a gente tem mais linhas telefônicas móvel do que as fixas, a gente vai perceber que nem todas as pessoas conseguem, principalmente nessa pandemia agora, conseguem acompanhar uma videoaula, acompanhar uma aula ao vivo lá, né, por conta de não ter aparelho, né? Eu trabalho numa escola onde é um aparelho de uma mãe que empresta duas filhas e cada uma tem que fazer as atividades separadas e aquele horário para que cada uma faça as atividades. Então, a gente percebe que elas não são excluídas, mas a gente tem isso é acompanhado com a falta de renda para a gente poder adquirir esses produtos. Ok? Então daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso no nosso encontro ao vivo. Ok? Um abraço.